Ô, mas pessoal aí do cast, já fica aí a nossa intenção de fazer a nossa versão do gafanhoto, né? Mudar esse Gafanhoto. gafanhoto, Por mudar o favor. enigma pro o helicóptero, né? O helicóptero jamais, Não como que é a tocará. música? Não tocará. Mas essa tensão é igual, assim, quando o pastor pede pra todo mundo ler um versículo, a igreja, cada um lê uma versão. NVI e tal. É horrível. Aí sempre tem o Fábio que saca uma Jerusalém, assim, pra Isso. abalar todo mundo, né? Opa, Saco, Não é não? E leu o comentário ainda, né? Em nome dele, Padre, dele Hijo e dele Espírito Santo, seja bem-vindo ao Crosscast, seja bem-vindo ao podcast favorito teu aí. Estamos chegando ao episódio número 15, se não me engano, né? Se eu tiver errado, deve ser ou entre o 14 e o 16, por aí. Nós estamos quase finalizando esse semestre, então muito obrigado a você que pôde nos acompanhar. Siga-nos também em @crosscast_. Nós estamos começando esse programa chamado Vocês Curtem Worship, que vai começar uma nova série, assim como a gente tem de filmes cristãos, que a gente começou também esse semestre, também eles e a nossa de cada dia, também, que são 2 tipos de séries diferentes, né? E meu nome é Steven, e a música... Peraí, eu esqueci rapidinho. Beleza, beleza. Parabéns. Peraí, eu vou cortar. Beleza. Vai Peraí, é que eu não posso parabéns. errar, peraí. O cara é muito bom. Não, o pô. host do programa, quando o cara é profissional, né? E a música Faz de Novo, do Gabriel Guedes, é a nova Restitui, Eu Quero de Volta, que é meu? Beleza. Meu nome é Everaldo, também conhecido como Clava ou Devassa. Tem que explicar para as pessoas. Ah, não, pra Bruna, né? Por que Devassa, mas não tem nada a ver com a cerveja. E eu tenho uma declaração para fazer que é: Rompendo em Fé é melhor que Ocean. Putz, totalmente. Sem sombra de dúvidas. Muito mais crente. Ô, louco. Bom, meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio lá no Twitter. Eu vou ser diretamente honesto, vocês não vão querer ouvir a maioria das minhas opiniões hoje. Então eu vou tentar não emitir todas. Então lá vamos nós, né? Mozart. Não sei mais o que falar, só estou muito feliz por estar aqui, por ser convidado. Espero que seja um tempo legal aí de conversa. Meu nome é Bruna Santini e eu sou worshipeira, mas eu prefiro Azaf Borba. Nossa. Olha, o Desafio Barba é um clássico, mano. Não tem como, né? Não tem como, é o melhor de todos. Não, realmente. Então, galera, nós estamos começando essa nova série. E muito obrigado aos convidados, né, que estiveram, tô falando do passado já, mas que estão aí presentes com a gente, né? E como esse tema é muito diverso, a gente vai estar começando falando sobre umas coisas mais específicas, né? Eu gostaria de começar essa conversa sobre a estrutura da música, né? Como é que ela é pensada, quais são os pilares das músicas que a gente canta na igreja, né? E começando essa conversa, Mozart, eu posso chamar também de Mozão, né? E pelo... Ah, é verdade, esqueci de me apresentar como Mozão. É verdade, né? Não apresentou como mozão. E você como, não somente alguém que reproduz a música e tal, mas você mesmo como construtor de música e tal, como que você pensa numa música que deve ser feita para a igreja? Ou seja, como que ela é? Porque ela, de certa forma, ela deve ser pensada de forma diferente, né? Porque a galera que tá cantando, ela precisa saber acompanhar, então você precisa ter um certo ritmo, né? E na sua construção, como que você pensa a música da igreja? Existem várias maneiras de se compor uma música, né? Tem gente que começa pela letra, tem gente que começa pela melodia, que é o que vai ser cantado e tal. Eu particularmente gosto de começar pela letra. E ela vai puxando, e geralmente é algum assunto assim que, sei lá, no meu momento devocional, Deus acendeu no coração, assim, alguma mensagem trouxe, assim. Eu falo, cara, puxa, legal. Ou alguma necessidade de algum tema, por exemplo... A Trindade, a gente não canta muito hoje mais sobre a Trindade, né? Então, tipo, assuntos assim, tipo, poxa, seria legal ter uma música que falasse sobre isso. Ô, Mozão e Oi. Bruna, eu não sei se vocês compõem, acho que sim, né? Imagino, já compuseram. Uhum. Vocês acham que composição você ter a capacidade de compor uma música é um dom ou é tipo uma prática, assim? Porque eu falo por mim, eu já tentei escrever música 1 milhão de vezes, mas é tudo horroroso. Nossa, chorar e não é no bom sentido. Eu acredito que, ainda que seja um dom, a gente precisa da prática. Porque tem muita música que é feita hoje em dia por meio de fórmulas. A gente não pode negar. Isso é claro, não só dentro da igreja, mas na música secular. Isso é fato. Mas também existe uma questão que eu acredito que existem pessoas que têm um dom, que conseguem fluir assim na composição musical de uma maneira incrível,
e ainda assim, às vezes, precisam usar da prática para se aperfeiçoar. Então, acho que é a mistura dos dois. Eu converso muito com compositores sertanejos, né, de música sertaneja, que eu sou de Goiânia. E você vai, se você for ver quem escreve as músicas que estão no topo de canções sertanejas hoje, você não vai achar, poxa, eu achei que era um cara de botina, tipo assim, 20 e poucos anos com tatuagem. Não, são homens mais velhos, na casa dos 40, e que entenderam essa fórmula, sabe? Então eles usam seu dom e pegam essa fórmula, aplicam e fazem os hits que tem hoje. Então eu acho que E assim, como cristãos, eu creio na inspiração do Espírito Santo. Óbvio que isso é o mais importante. Pra mim, aí vira um combo legal. Mas com a prática, eu acho que você consegue, viu? Pode continuar tentando que você consegue sair. Um worship, pelo menos, eu te garanto que vai. Um worship, porque assim, né? Bota 3 notinhas. Sei lá, desmereceu. Achei que 3 notinhas. E a gente que... Eu não sei quantos nasceram aqui em ambiente de igreja, né? Talvez alguém já tenha chegado um pouco mais velho, né? Mas a gente sabe que, assim, pelo menos desde os anos 2000, né? Que a gente... a maioria aqui é de 98, né? A gente nasceu em 98, né? Pelo menos aqui o pessoal do cast. Então, ali no início de 2000 e tal, que a gente se lembra que a gente estava na igreja, era muito uma música um pouquinho diferente, né? Era bem o worship que chegava aqui na gente, né? Era nos anos coral, 2000, a música pra mim era Diante do Trono pra crianças, Steven. Exato. Só lembro disso. Era vegetais. Pô, Crianças Diante do Trono era massa. Vou mandar real. Aquela música Não Amor tenho medo do Nosso escuro. Deus. Não tenho medo do trovão. Não essa, né? Aos olhos do pai. brother. Aos olhos do pai. Era boa também. Aos olhos do pai, que esses dias atrás eu questionei se haveria uma versão masculina e seria muito vergonhosa. Mas tem uma que é muito boa. Quem pecar vai morrer. Tem uma que é muito boa, que é Amor do Nosso Deus, que é aquela grande, tão grande, né? Que ela... Cara, tu já pegou a letra dela e prestou atenção por um momento? Eu fiquei tipo, nossa, é uma letra muito boa. É muito boa. Acho legal que o Ministério Diante do Trono Kids, ele não infantiliza a pregação do evangelho. Então, por mais que seja... por mais que seja, assim, um ritmo voltado para crianças, a letra ainda é profunda. Então, assim... É verdade. Bíblico, quem né? pecar vai pagar. Vai pagar, quem pecar vai morrer. Tá errado? Eles realmente, tipo, não tem sugarcoating, não tem deixar de boinha, assim, coisa tranquila. Não é que nem aquela outra lá, né? Que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Isso também é totalmente errado. E tem a ver um pouco, né? Eu sei que muita gente cristã já cantou isso achando que era Diante do Trono também, mas não é da Xuxa isso aí. Inclusive, eu quero fazer uma proposta aqui, você ouvinte, que tem uma banda de heavy metal, pega um CD do Diante do Trono Kids e faz um remaster, assim, tá ligado? Louco. Colocando heavy metal, mano, vai ser irado. Irado. Mas Deva, e aquela... Eu não tenho aquela banda, mas você já me desafiou. Cara, por aí, favor. Deva, e aquela banda de pagode, o Pagode, como que é isso? Não Conjunto Pragode, respeita. Conjunto isso, foi uma coisa ainda está num projeto, a gente ainda não iniciou também, tá? Foi uma Não epifania em conjunto, depois de um culto. Foi. E a gente falou, galera, vamos fazer um grupo de pagode. Daí o maluco já puxou o celular, comprou um pandeiro no Mercado Livre, tá ligado? Foi assim, velho, foi desenrolando assim. Nunca teve um ensaio dessa parada. Pelo menos pelo que eu vejo, assim, das músicas da igreja, eu mesmo vou cantando assim com meu pai do lado, meu pai, tipo, fica olhando, nossa, você já ouviu essa música? Eu falei, não, é a primeira vez que eu tô ouvindo essa música, mas eu já tô cantando. O que será que elas têm, assim, Mozão? O que você acha que essas músicas têm que tornam elas mais fáceis, né, pra congregação pegar? Junto ali com o que a Bruna falou, né, cara, técnica misturada com o dom, acho que o lance da técnica é muito importante nesse sentido, que a gente já tem, quando tá compondo, a gente tenta fazer melodia fácil, né? Que não seja algo muito rebuscado. Falando do worship, assim, né? Quando você vai pra uma música brasileira. Mas eu acho que é isso, assim. E se pensar que, cara, a música é finita, né? Ela tem notas limitadas ali, 12 notas. Então, é muito, cara, você já ouviu isso em algum lugar. E isso acontece bastante na hora da composição. E levando o fato de que, cara, quando você tá criando, na verdade, você é inspirado por alguma outra música, né? Mas respondendo ali, eu acho que existe uma predisposição de criar melodias fáceis, mais simplificadas, assim, sabe? Para ficar mais congregacional. Eu volto e meia me pergunto em processo de composição, cara, isso tá congregacional? Que às vezes tem algo muito difícil, mais rebuscado, assim, para fazer vocalmente, que a congregação não vai conseguir fazer. E se a gente for falar justamente sobre fórmula, worship em si, o que seria esse worship, né? Porque aqui nos Estados Unidos, worship é uma palavra, né? Significa adoração. Não necessariamente é um estilo musical, se tornou depois de um tempo. Mas quando chegou no Brasil, a questão e a implicância toda em relação ao worship, porque o worship BR, que a gente chama, o worship brasileiro,
ele se tornou uma fórmula, né? Músicas emocionais, repetitivas, com letras simples e geralmente de longa duração e a letra curta. Então, existiu a criação dessa fórmula. Justamente porque, na minha opinião, é mais fácil para você ensinar para a igreja pegar. E, infelizmente, não existe um grande investimento da parte da igreja na vida dos músicos. Então, a maioria das pessoas que estão ali tocando na igreja são pessoas autodidatas, que estão aprendendo ainda. Então, não tem, às vezes, uma habilidade de tocar um ritmo musical ou uma música muito complexa. Então, óbvio que vão priorizar músicas mais simples. Eu acredito que acabou caindo nisso. E também, sei lá, pelo YouTube, a galera gostar de ficar colocar ali uma música mais longa, monetiza mais, músicas mais longas monetizam mais no YouTube. É verdade. Um ponto. E também porque a galera gosta dessa vibe devocional para poder ligar e achar que tá ali. Então, esses são vários fatores que eu atribuiria para o sucesso dessa fórmula worship. Quando me falam em worship, eu acho que vem na minha mente duas palavras e na mente de todo mundo, que é Hillsong e Bethel, assim, as principais. E daí você fala Você quis dizer Hillsong e Hillsong 2. Isso, basicamente, exatamente. E daí, quando você fala em líder de worship, vem o brother de camiseta quadriculada, tá ligado? Até o último aqui, que geralmente o líder de worship, ele tem esse template de camiseta quadriculada. Botina. E MacBook. MacBook, é sacanagem. E daí, o quanto de influência dessas duas bandas não se tem dentro da igreja hoje? Não que eu ache isso ruim, tá? Porque as bandas têm uma técnica absurda e etc. Mas o problema nem é a igreja se influenciar, mas é porque vira cópia da cópia da cópia. Isso, Eles também se influenciam, são influenciados e se inspiram em outras bandas que a gente sabe. Só que aí, por causa de uma história meio legalista, a gente não conhece. Aí, por exemplo, o Hillsong copia o Coldplay, aí a gente copia do Hillsong e copia de quem copia as versões, sabe? Aí vira um telefone sem fio ruim, enfim. A Hillsong copiou o Coldplay? Nossa, Devassa, fala sério, mano. Vamos ser honestos aqui, né? Hillsong copiou. Mano, a Hillsong é o Coldplay crente. É o Cold crente. Coach crente. Caraca, é verdade. Fala aí, Mozart. Não, cara, a questão é que, por exemplo, eu como músico, assim, eu sou cópia de vários artistas. Eu como Mozart músico, quando alguém me chama pra gravar, quando alguém me chama pra criar alguma coisa. E eu não acho que isso é errado e pra mim essa é a solução pra eu ser quem eu sou hoje, entendeu? A questão é que é justamente isso. A igreja, principalmente brasileira, virou cópia da cópia, entendeu? Eu não acho que os caras fizeram lá e o que os caras fazem é errado. Toda a criação vem de uma inspiração e a inspiração deles foi o U2, é o Coldplay. Eu não acho que não tem nada errado nisso. Agora, o que eu vejo o problema é, tipo, a gente copiar a cópia. Isso é, tipo, cara, É o famoso raspa do tacho, né, mano? É o tipo... assim, cara, pô, a gente... Assim, sim. Mas assim, eu não acho que é errado. Mas assim, pô, poderia ter ido na fonte, entendeu? Mas não é preguiçoso. Não é preguiçoso. É tipo preguiçoso. Eu acho... Preguiça não é pecado? É que tem uma é que tem uma diferença entre você se inspirar em alguma coisa e você copiar descaradamente outra coisa. Referência, né? Uma referência. Cara, que mas, assim, é muito diferente. Você, tipo, pegar uma banda, se inspirar nela e fazer algo, assim, na linha e fazer algo exatamente igual. Fábio, o lance é o seguinte, cara. Isso acontece até no meio acadêmico. Quando a gente tá no começo da escola, a gente só copia. Você vai graduar na tua faculdade, você copia. Você não gera conteúdo nenhum. É verdade. A partir do teu mestrado, da sua pós, que você começa a gerar algo. Então, isso acontece em criação, no sentido da música, é isso daí. Eu posso nomear pra você 20 álbuns que eu gravei quando eu era mais novo. Todos eles têm frases do John Mayer, essa frase do Nigel, essa frase do cara do U2, porque eu não conseguia criar. E eu tinha que copiar. CD da Cross tem? Não, eu tô ligado. Eu tô ligado. Agora o lance é o seguinte. Agora, o que você faz depois disso, quando você amadurece, entendeu? O problema é você ser uma cópia pra sempre. Agora, o problema pior ainda é você ser uma cópia da cópia, velho. O problema é você ser o latino pra sempre, né? Esse é o ponto. Então, eu acho que é errado. Mas desenterrou o latino. Fala aí, daqui a pouco ele vem com uma cópia aí. Já falando sobre esse assunto um pouco do conteúdo, né?
é claro que a gente pode dividir assim, bruscamente, né, entre as músicas com palavras expositivas e as músicas mais experimentais e sentimentais. Eu, particularmente, não vejo nenhuma polêmica com isso, né? Eu sei que as duas são bem aceitáveis, assim, na igreja, né? Mas pra vocês, assim, em linha geral, qual que vocês têm mais afinidade, assim? Tipo, nossa, eu curto pra caramba ouvir esse tipo de, assim... Na minha opinião, assim, na minha opinião, depende. Uma das coisas que eu acho muito importante que os ministros de louvor têm que ter é a ciência que não é toda música cristã e que tá fazendo sucesso que você tem que tocar no louvor da igreja. Esse é o primeiro ponto. É o grande dilema da Sabor de Mel. Sabor de Mel é ruim, da Damares? É muito ruim, mas tem gente que vai ouvir e vai gostar ali na rádio. Agora, por quê? Cargas d'Água resolveram levar para louvor de igreja? Não entendo. Isso, assim, é um exemplo muito, né? Mas tem outros pequenos exemplos que eu acho que a gente podia ponderar. Em relação a essa questão de sentimentalismo e tal, dependendo de como você for construir a hora da administração de louvor, eu vou dizer uma dos esqueminhas que as pessoas geralmente fazem, que eu aprendi numa igreja neopentecostal. Você canta uma música de celebração, depois você canta uma música de poder e vitória. Depois você canta uma música de... Poder e vitória é muito... storytelling, né? Depois você canta uma música de adoração e aí finaliza naquele êxtase. Então tem É a jornada do herói, bro. Exato. Não, cara, música de poder e vitória é Dragon Force. Sério, e se você for perceber, por exemplo, vai ver o Renascer Praise, você vai identificar todos esses esquemas, porque por muito tempo a igreja ficava nesse esqueleto. Aí, quando veio o worship popularizou e tal, eu levo o maior susto, porque não tem poder e vitória, quase não tem celebração, a galera já chega chorando. Então, assim, as coisas estão mudando. Tem uma hora que tem algumas igrejas que precisam tocar as emoções das pessoas para que elas abram o seu coração. Depois de um tempo, conforme eu fui amadurecendo e vendo, eu prefiro que isso não exista, ou se existir, que seja uma parte mínima do momento, porque essa introspecção toda geralmente produz fruto que não é espiritual, é somente fruto emocional, e não vejo que tem tanto proveito. Mas isso é para cantar na igreja. Eu não vejo problema nenhum em ouvir no meu dia a dia músicas que falam de emoções. Eu não tenho problema em me emocionar, em arrepiar, não. Porque nós vemos, às vezes, aprendemos com salmos, né, que realmente a gente pode ter, as nossas emoções têm o seu lugar, mas não tanto na hora do culto, minha opinião, assim. O que ela falou é muito importante, porque as passagens do Novo Testamento que você encontra sobre canção na igreja é muito sempre num sentido coletivo. E quando você tem uma música muito introspectiva, você elimina o coletivo e você cultiva o individual. Eu não tenho problema com música introspectiva quando você está ouvindo ela sozinha. Quando você está ouvindo em congregação, você tem que ter consciência justamente que você está em congregação. E que você está justamente prestando adoração a Deus, não sozinho. Não é você que está dentro ali de um prédio isolado, no seu espaço, o cara que está do seu lado está no espaço dele e tudo mais. Vocês têm que conhecer a igreja como um corpo único. E quando você tem uma música muito introspectiva num cenário de culto, você elimina o conceito de canto congregacional mesmo, né? O louvor, ele tem que ter duas vértices, né? Uma vertical, que é você e Deus, e uma horizontal, que é a congregação, não é só você. Então a gente só pode cantar ou Happy Day na igreja, é isso que tá falando? Não, tem muita música que dá pra cantar, muita música que dá pra cantar. Tem. Muita católica. E eu também prefiro... Tem sim, o pessoal não sabe, mas tem. O podcast vai ser banido da igreja em um mês. Ó, amanhã eu aguardo minha carta de excomunhão do Silvado, aqui em casa. Toda essa questão de linguagem, para mim, não é necessariamente um problema. Porque a gente pensa que música individualista, às vezes é tudo aquilo que só fala sobre eu. Não, você pode, por exemplo, falar em primeira pessoa. Por exemplo, uma música que diz, eu sou filho amado. Não necessariamente isso é uma música individualista. A linguagem pode até ser nesse sentido. Mas a questão é que, se você é levado muito para um momento de introspecção, você não estimula a vida, a comunhão da igreja como um todo. E realmente isso, na hora do louvor, você vê toda essa diferença. E aí, quando você vai levar para um lado mais de adoração e tudo mais, você sente que o clima se quebra. É uma coisa muito, muito engraçada a gente notar isso quando a gente tá ali ministrando louvor, como que a gente tem esse feeling da igreja. E pelo que eu noto, é muito melhor quando você realmente fala e, como se diz, você estimula aquele senso de comunidade
de comunhão, de unidade, ao invés de você querer ministrar para cada ser individual. E aí é onde eu acho que as músicas em igrejas pentecostais, na maioria das vezes, se perdem. Porque o louvor de igrejas pentecostais é extremamente individualista. Sim. Não tem problema nenhum. Você vai lá, chega, canta músicas falando sobre eu, minha vitória, eu. Restitui. E aí você não consegue, sim, restitui sabor de mel, que não sei o quê. E campeão. E assim, tem toda uma história por trás, claro, tem toda uma justificativa para isso, mas quando você estimula a união e a comunhão, eu acho que a gente tem momentos preciosos. Uma vez, eu vou contar, eu tava lá no IBB e a gente tava ouvindo um louvor que era muito repetitivo, mas ele já tava quase uns 10 minutos tocando. E daí um dos jovens, que eu não vou falar o nome, chegou do meu lado e disse, sabe? Não. Não, um dos jovens chegou do meu lado e ele falou, sabe, às vezes eu paro e penso, uma coisa que um dia me falaram sobre isso, a gente fica tanto repetindo na música pra Deus fazer alguma coisa, e a gente só faz isso na música porque a gente não ora assim. Eu virei pra ele e falei, não é pra orar assim também não, meu irmão. Jesus falou que não. E o Pai Nosso? Não, repetir a oração é uma coisa, uma oração repetitiva é outra. É verdade. É que nem o São sinal coisas da diferentes. cruz, né? Mas eu não quero entrar em polêmica também, né? Não, mas Não. passou na frente da igreja, tem que fazer, mano. Tem que fazer. O Exato. cobrador faz, eu não vou fazer, você tá maluco? Exato, exatamente. É questão de respeito com o cobrador do ônibus. Respeito com a fé do motora, mano. Exato. Não, tá certinho. Bom, e aqui eu gostaria muito que vocês tirassem uma dúvida minha, assim, que eu tenho essa dúvida já faz um tempo, né? E como eu não faço parte do louvor, essa dúvida fica comigo. Que é sobre as trocas de versões. Por que elas ocorrem? Por que é tão recorrente? Por que agora a cada domingo, vem uma troca diferente? Isso tem a ver com direitos autorais ou não tem nada a ver? Qual que é a teoria da conspiração que faz isso? Por que elas trocam tantas versões? Principalmente das mais clássicas. Mais clássicas, exemplo, por favor. É tipo soletrando, né? Aplicação da frase, por favor. Aquela das 99 ovelhas lá, eu já ouvi umas 40 versões daquela. Tá, cara, eu vou contar um pouco da minha experiência, eu não posso dizer assim com propriedade. O que rolava, cara? Isso é do meu tempo de MED. Bruna, MED é o Ministério de Adolescentes lá da igreja, então do tempo que eu era um Adolescente. adolescente. Inclusive, pelo vídeo do mozão se jogando na parede atrás do palco. Por favor. Pô, os caras não baniram isso daí, eu tô com um processo rolando nesse vídeo aí. Cara, o que rolava era o seguinte, cara. Pô, anos 2000 e pouco, mal tínhamos acesso à internet direito, assim. Tipo, cara, saiu um vídeo do United tocando uma música, vamos pegar, vamos fazer. Google Tradutor. Cara, quem que... Não tinha nem tradutor, velho. Quem que sabe falar inglês? A Loli, a filha do pastor. Loli, o que essa música quer dizer? Ah, isso. Ah, beleza, acho que dá pra mudar essa palavra aqui, palavra ali. Pau, from the inside out. A gente canta muito errado isso até hoje, velho. Clássica. Aí, o que acontece? Os anos passam e entra alguns órgãos de licenciamento que daí fala assim, não, agora a gente é licenciador oficial da Hillsong, todas as versões oficiais saem da gente. E daí os caras fazem uma parada totalmente diferente. Passam-se alguns anos, o movimento worship vira e agora tem 50 artistas aí, que cada um se acha no direito de fazer uma versão e grava um single hoje com a maior facilidade e lança. Não precisa ter uma gravadora, um selo, nada. Lança. Aí o que acontece é isso daí, mano. A gente tem um monte de gente que acha que talvez a versão dele é melhor, fala melhor, ou às vezes até por comodismo. Cara, se a gente for mudar a Front Side Out agora lá, acabou. Cara, recebe a cartinha junto com o Fábio, velho. Tá Acaba aí. Recebe a cartinha junto. Então, cara, é esse que é o lance, assim. E daí a gente, por exemplo, hoje é mais pesado agora, ainda mais que esse lance do Covid, que tem que transmitir e tal. Cara, botou na net gravadão, velho, uma versão que em tese não é licenciada por essas agências aí, os caras podem meter no pau. A IBB, inclusive, já tomou vários strikes. Que isso é normal, velho, isso é normal. Cara, tinha uma música, pensa, não era nem versão, cara. Era o Toque no Altar, o Gafanhoto Não Tocará. Não pode falar o gafanhoto. Botaram o inimigo, velho. Tá ligado? Cara, se rola isso... Caraca, se rola isso, imagina... Imagina que... Cara, eu lembro no tempo do MED, cara, tinha uma música
que o Juan traduziu, que era vento impetuoso. A gente terminou de tocar, o meu irmão veio assim, onde que diz na Bíblia vento impetuoso? Onde que diz que o vento? E daí, tipo assim, tá ligado? Vai fazer o Quer quê? que eu canto o quê? Vento charamacaia, sei lá? Cabuloso. Vento cabuloso. Vento cabuloso. Vento sinistro. Vento sinistro. E daí, às vezes, uma conversa dessa, de tipo, desceu do palco ali, rolou essa conversa, cara, então a gente precisa mudar a versão. Então não vai ser mais vento impetuoso, vai ser vento cabuloso. Aí todo o Brasil canta vento impetuoso. Uhum. E daí uma igreja canta o cabuloso. Então, velho, não tem, velho. É a terra de nenhum dono essa lance. Exatamente. E hoje em dia o que acontece também é que com o YouTube é incrível. O Hilson lança uma música hoje, amanhã já tem 30 versões, entendeu? Uhum. Então a igreja que quer cantar mais rápido escolhe uma. Aí depois a Ana Paula Valadão vai e canta de um jeito. E aí eles têm que mudar de novo. Por exemplo, tem uma música que agora tá fazendo muito sucesso aqui, que é The Blessing, né? A Nívia Soares e a Ana Paula Valadão. As duas vão lançar. Então eu tô até curiosa pra saber, será que a tradução vai ser igual? Essa questão de mudar letras. Até em músicas em português, realmente a gente muda. Quantas vezes a gente já não mudou na minha igreja de você para Senhor? Sim. A gente fazia essa mudança porque tem gente que acha que é desrespeitoso chamar Deus de você. Então a gente fazia essa mudança. Acaba que cada igreja canta de um jeito. E isso me irrita muito. Nossa. Aí eu canto em inglês. Nossa, velho. Desculpa, é bem fresca mesmo. Que eu acabo cantando em inglês logo. Porque não dá. E às vezes você tá acostumado. Por exemplo, How He Loves. É uma das músicas que mais fez sucesso na década passada. Ele Me Ama. Antes da Ana Paula Valadão Diante do Trono gravar Ele Me Ama, tinham várias. Eles demoraram demais a gravar essa música. Não, essa aí é campeã. Tem mais versão que... Sim, e até hoje há divergência entre as versões. Então, fica uma confusão. Eu sou do tipo assim, a igreja quer cantar a música, tenta pelo menos procurar uma versão mais famosa de uma banda maior, porque fica mais fácil pra galera cantar sem preocupar em ler ali a letra, mais fácil. De novo, meu exemplo é sempre Frank Sarati, que é sempre onde bate na trave. Porque, cara, quando a gente fez isso, a gente era adolescente, velho. Mal tinha YouTube. Ah, isso aí, velho. Saca, velho? Não tinha um tanto de artista tocando milhões de versão. Então, e agora tem uma versão oficial que não é a nossa. E daí todo mundo vai cantar, canta diferente, daí fica aquela... E daí é sempre nos encontros das igrejas, né, mano? Nossa, Assim, daí fica aquela tensão, assim, tipo gangsters, tipo... olha da pro outra lado. tribo aí, mano. Você tá traindo o movimento, velho. Você tá Olha cantando... lá, os caras que cantam errado, velho. velho. Tá xingando o maluco que cantou errado, mano. Várias vezes. Tá cantando ali no tipo PV, assim, tá ligado? Tem a galera de várias igrejas. Ainda. Aí o cara canta, ui, o que você tá cantando assim, mano? Tipo, nossa, é bem assim, né? Já sofri e pratiquei muitas vezes. Aconteceu recentemente comigo, eu vou confessar pra vocês. Eu fiquei com a cara no chão, porque tem uma banda que chama Morada. Não sei se vocês conhecem. Claro. Conhecida. Nunca ouvi Tá falar. fazendo Conhecidíssima. muito, Nunca ouvi falar. tá fazendo muito sucesso essa banda, tem muita música boa. E É o novo assim, há um Fernandinho, tempo... né? É o novo Fernandinho. Isso, exatamente. Brother. Isso, e assim, o que acontece? Tem uma música que chama Uma Coisa, né? Uma Coisa Eu Vou Pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Meu pastor já tinha problematizado essa música, mas não impediu ninguém de cantar. Beleza. Eu cheguei aqui, né? Eu e minha esposa aqui liderando o louvor, a gente pediu pra cantar uma música que é Ó Se Fendesse os Céus. Que ela fala sobre eu não vou me acostumar... Não, como é que é? Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar, não darei descanso às minhas pálpebras, aquela coisa assim de... Sabe? E aí eu mandei pra minha pastora e falei, olha aqui, a gente tá gostando dessa música, né? Legalzinha. Tá Ela na hora gostando. já vetou, ela falou, isso daí é de outra dispensação, é da outra aliança, não vamos cantar não. Eu fiquei com a cara no chão. De outra certo. dispensação. É uma das melhores formas de você classificar uma música. Não. Não, essa música aí não é da dispensação da graça. Meu querido, sua teologia é de outra dispensação. Você chegou no século errado. Eu fiquei, então tá bom, não posso ser tão worshiper assim, beleza. É interessante essa discussão sobre o que é legal tocar ou não, porque eu tenho uma história que quando eu tinha a banda da IBB ali na minha adolescência, eu, como eu falei, eu tocava guitarra, né? Eu gostava de uns riffs mais pesados, assim. E daí tinha uma música do Fernandinho, mano, que era famosa, né? Vou tocar na chuva, vou dançar na chuva, dançar na chuva. E tipo, mano, a letra, assim, ela tem um contexto bíblico, tipo, mas
Se o brother se um cara de fora da igreja chega no louvor e vê que você tá falando, eu vou dançar na chuva, o cara acha que você tá numa aldeia Guarani, tá ligado? Maluco, né, velho? O maluco vai fazer uma dança aí, mano, sazonal pra atrair. É a dança da chuva. Fundação Cobra Fundação Coral, Cobra né? Coral, mano. Fundação Cobra Coral total. Eu me lembro que foi em 2015 por aí que começaram a barrar as músicas do Thales na igreja. Ó, desculpa aí, ó. Sei que tem gente aqui que gosta, mas eu nunca gostei do Thales Roberto. Cancelado. Você, ó, nossa, quando esse episódio lançar, eu no Twitter, ou eu vou ser cancelado ou eu vou ser ovacionado. O Thales, ele às vezes não se encaixaria pra músicas de louvor, uma música ou outra, mas é inegável que o cara tem um talento. Ele canta muito, Curtir, Não, o cara E canta ele- pra caramba, não tem como ligar. canta, e a composição dele, por mais que não seja um canto gregoriano, é bom pra caramba também, porque a música tem que ser popular, a música tem que comunicar. Então, assim, ele comunica com os ritmos, com a letra. Eu gosto do Thales demais pra caramba. E, assim, ele trouxe algo novo. Depois que Thales foi embora, a gente ficou preso no worship e parece que a gente tá o quê? Na repetição. Depois que Thales foi embora. Depois da É, sessão né? dele, né? Depois de Thales, né? Depois de Thales. E deixa o calendário, né, velho? Antes de É Thales. punição pra igreja brasileira. Gente, eu que vou ser cancelada daqui a pouco. Olha, não sei, hein. Ô, eu tenho uma pergunta pro Mozão e pra Bruna aí, que estão mais envolvidos no louvor. Cara, eu tô bem por fora, vou falar bem a verdade pra vocês. Você foi nas linhas inimigas, mano. Tô Como zoando. assim? Tô zoando. Oi, que Eu maravilha. fui no Covil dos Leões. Né? Tô zoando, nada a ver. Eu gosto de Hillsong, gente. Me responda uma parada. Que assim, né? Eu tô sentindo um ar meio sarcástico nessa... Não. É real, não é? Não, vai lá, vai lá. Eu não gosto dessa cara. O que vale mais? Uma pessoa que toca bem no louvor, mas ela, assim, não tem o seu lado cristão tão aguçado, eu diria. Ou uma pessoa que tem ele é um cristão, de fato, mas as habilidades ali, vocais e instrumentais dele deixam a desejar. O que vocês preferem ter ali? Olha, isso é tão complicado, porque vamos presumir uma escolha, né? Mas na maioria das vezes a realidade é que a gente não tem tanta escolha, então tem que trabalhar com o que tem, né? Com quem tá disponível a estar ali. Então, o que acontece? Eu já participei de Ministério de Louvor que o baterista tocava pro Jorge Mateus. Já participei de louvor que o sonoplasta, ele chegava bêbado e às vezes drogado, porque não tinha outro. Já participei de louvor que a pessoa, ela tinha tudo. Ela era uma pessoa que vivia uma vida ali, que tava assim, sabe? E que também tinha muita técnica. Mas eu, particularmente, enquanto líder, eu prefiro uma pessoa que não tenha tanta habilidade técnica, mas que tenha uma vida cristã. Por quê? No Ministério de Louvor, exige de nós um certo nível de comprometimento maior do que os membros da igreja. Eu acredito assim. Porque você tá lá na frente, você precisa ser exemplo. Hoje, na igreja que eu congrego, para você fazer parte do Ministério de Louvor, você precisa estar numa célula, estar com o dízimo em dia, precisa ser uma pessoa que tem uma vida uma reputação ilibada, né? Para esse vocabulário de direito, tem que estar ali, tem que estar bem, pelo menos, porque é muito incoerente um cara que tá ali, né, fazendo um monte de besteira, tá lá na frente todos os dias, e isso pode confundir os irmãos mais fracos na fé. Mais vale uma desafinada do que uma desviada, é isso, tá entendendo? Eu acredito. Depende muito do nível do louvor da igreja também, porque isso é uma coisa que eu tô falando de mim, mas a maioria das igrejas no Brasil hoje, infelizmente, escolheriam a técnica. Isso é fato. Porque o louvor é uma apresentação. Mosaias. 100% a pessoa que é crente não tem a técnica. 100%. Porque o que sempre diferenciou o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, era a presença dele. Então não tem por que a gente Que é isso, hein? tá se tratando de algo santo e tá mexendo com algo que não é santo, né? Então... E aí eu trago um outro assunto que é ainda mais polêmico e talvez não seja pra esse momento agora, mas o lance às vezes, o louvor não é o lugar onde aquela pessoa precisa estar. Ela pode servir, ela pode estar servindo a comunidade, a igreja em outro departamento, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que às vezes ninguém tem coragem de falar pra ela, ou ninguém é capacitado o suficiente pra guiar ela pra esse novo lugar, assim, sabe? Então eu acho que é aí o grande problema de muitas
muita gente frustrada dentro da igreja, que, tipo, tentou entrar pro louvor, de fato não é o dom do cara, enfim. Só que ninguém nunca deu uma outra opção pro cara. Sempre, geralmente, colocam de canto. Não, pô, a gente tá aí 6 meses e não sabe fazer o solo do Ousado Amor, né, velho? Poxa, não dá, né, velho? Tá vendo? 6 Caraca, meses pra sofrido, pegar, né? bicho. 6 meses pra pegar um solo desse, meu irmão. Se Sozinho, você estivesse falando, pô, pega aí 6 meses pra aprender Through the Fire and Flames, eu ia falar, não, calma, mas Ousado Amor? Um Reckless Riff, né, cara? Exato. 6 meses, né, cara? Não, sem condição. Então, assim, mas eu acho que, cara, a pessoa que, pô, tem os princípios alinhados e tal, e tem um tempo com Deus, conhece a Jesus e tal, ela sabe que ela tem que apresentar o melhor dela pra Deus. Então, existe a contrapartida dela, que ela tem que ensaiar mesmo, ela tem que estudar, Forçado. tem que se esforçar, entendeu? Pra chegar lá. Então, cara, 100%... A pessoa que tem o coração, mas não tem a técnica, a gente pode trabalhar nesse lance aí do que o cara que é fritador e... Porque daí você contrata, né, velho? Contrata o Kiko Loureiro pra vir tocar nos domingão aí e fazer a festa. Opa, vai sair da alegria, baratão, hein? Levantando ainda esse mesmo ponto, existe um contraponto em relação ao que... Porque, assim, tanto o Mozart quanto a Bruna apresentaram a mesma opinião, no caso, né? E daí eu gostaria de convidar os dois a conhecer uma opinião divergente, que não é a minha, mas é de alguém muito famoso, que é o Timothy Keller, né? Que a igreja dele contrata os músicos, e ele tem um livro junto com outros 3 autores, né? Então o Keller, o Carson, o Kent Hughes e o Mark Ashton fizeram um livro que lançou aqui no Brasil chamado Louvor, Análise Teológica e Prática. E nesse livro o Keller justamente fala, tipo, lá na minha presbiteriana, a gente costuma normalmente contratar músicos profissionais, independente da religião deles, né? Porque ele desenvolve, né, os motivos dele de falar, por uma questão de excelência, que a gente crê que o louvor tem que ser feito com excelência para toda a congregação, né? Meio que um trade-off, você colocar alguém que tem boa intenção, tem uma boa vida espiritual, só que não consegue conduzir a congregação. Então, eu convido os dois a conhecer o argumento dele. Eu não digo que eu concordo com tudo, mas eu acho interessante. Mas já que os dois deram a mesma opinião, eu só tô falando, tem outra. Eu não acho que é furado isso daí não, cara. Mas eu acho que é muito cultural isso daí, sabe? Que é uma parada que a gente, no Brasil, a gente não experimenta porque a gente não paga nem... Enfim. A gente não paga, galera. O que o Mozart quis dizer... O que o Mozart quis dizer é: IBB nunca pagou a banda Cross. Nunca, velho. Nunca recebi um real, velho. Um real. Mas, cara, eu acho que é muito desse lance cultural. E, cara, eu acredito que o Espírito Santo é capaz de pegar esses caras profissionais e transformar a vida deles, entendeu? E eles se transformarem e virem pro caminho. Mas as chances são muito remotas. Mas, cara... Esse lance aí, eu sempre penso assim, velho. Eu sempre penso em Davi, assim, sabe, cara? Por que ele foi escolhido, velho? Não foi escolhido porque ele só tocava bem. Pô, o rei tinha 1 milhão de músicos lá, tá ligado? Uhum. Mas era o cara que, pô, o primeiro acorde ali da harpa, o bagulho ficava louco, velho. Eu ouvi falar que ele tinha um acorde secreto que ele tocava e agradava muito o senhor. Olha aí, ó. O acorde essa é a primeira música aí do próximo culto. Aí. Era alguma coisa técnica. Apesar de ser divergente a opinião do Tim Keller, né? Fui refutada. Brincadeira. Mas o que eu acho? É porque, assim, como o Mozart falou, é uma questão cultural. Se for para investir, prefiro que invistam membros da igreja. E eu não acho legal que a pessoa encare algo que faz parte da vida, assim como um pastor não vê. O pastor não vai ver, assim, o ministério pastoral somente como um emprego. Ele não vai ver como um emprego. A gente tem que ter a noção que envolve chamado. Então, dependendo da visão da igreja em relação ao louvor, se é um ministério, que tem igreja que não reconhece o louvor como ministério. Tem igreja que acha que o louvor realmente é uma questão profissional. Nós não cremos assim. Eu não creio assim. Nada por Tim Keller, mas não tenho. Essa foi difícil de engolir, mas vai. Ainda assim, não concordo, não discordo, só achei, é um ponto de vista que vale a pena o pessoal de vez em quando dar uma olhada. É sempre bom ouvir pontos de vista diferentes, achei bacana. E músicos é mais fácil, né? A galera contrata músicos, né? Porque músico não fala nada, né? Então eles não têm tanta uma espiritualidade. Aí deixa o ministro de louvor pro seu... Vai ser cancelado aí. Olha lá, vai ser cancelado aí, ó. Se a gente pode contratar músico pra tocar, a gente pode contratar um coach pra pregar? Mano, já tem um monte. Não, então, já tem um cara aí, né? Tem contador de história, tem um monte de coisa. Nossa, tem bicho, pastor, mas tem... O que menos tem é pregador, velho.
Mas já finalizando esse tempo, gente, muito obrigado pela participação de todos, pelo tempo que vocês dedicaram para nossa gravação, né? Vou dar esse programa com muito cuidado, né? E a gente que tá estreando esse quadro novo, né? Que é o Vocês Curtem Worship, né? Que vai ter no semestre que vem também, se continuar ano que vem também vai ter, porque música na igreja é um tema que realmente é muito vasto. E, gente, esse tempo é todo de vocês. Cara, é tudo Mozart Gil, arroba Mozart Gil, MOZARTGIL. Confesso que eu sou bem ruim de rede social, aí, então se eu não responder, não tô sendo babaca, é porque eu tenho dificuldades. Eu tô trabalhando, fazendo música aí. É isso. Minhas redes, Bruna Santini, tudo com I, mas um cantor que eu lembrei agora que também fez muito sucesso é o Lázaro. E Irmão que ele permanece Lázaro, muito Sou de querido. Jesus. Grande Lázaro, Olá. grande irmão Lázaro. Faço todos os planos pra ele, não adianta. Já Eu também. Oh Lord, I'd like to know where she's now. Where she's now, aham. Oh Lord. Gente, eu não aguentava. Teve uma época que eu só cantava Lázaro, eu não aguento. Até hoje eu tenho um trauma, porque foi bem na época que eu tava numa igreja bem pentecostal mesmo. Era todos os... E tem culto 30 vezes na semana, então era todo milhões de vezes por semana. Era demais. Ele é senador, né, velho? Ele é, Ele é o Lázaro é senador hoje. Eu lembro que eu tava vendo a votação lá no Putz, é Senado. Aí aparece o Lázaro, mano, votando pra Dilma sair, tá ligado? Não, é tipo. Como é que é o nome de. Correção aqui, gente. Irmão Lázaro é deputado pela Bahia. Olha ele aí. Grande homem. Salve aí pra Bahia. Isso é Jesus mesmo. Podia voltar a cantar, eu gostava. Melhor que o outro. Ele podia. Será que um dia teremos Irmão Lázaro versão worship? Não, Não. Deus me livre, tá? Não, tá tomara bem, que Play, né? irmão Lázaro. Continue como político aí. Uma outra pergunta é, por onde anda Regis Danese? Olha ele aí, né? Vamos bugar aqui. Regis. Eu sei que o filho dele tá jogando futebol. O máximo que eu sei, porque Sério? eu conheço. Caramba. E assim, eu lembro que teve um problema, né, de saúde com a filha dele. Ah, é verdade. Bem tenso, todo mundo, né, se uniu em oração e eu não lembro mais. Caraca, Não ele foi lembro, gente. compositor do grupo de pagode só pra Só pra contrariar. contrariar. Meu Deus, mano. Não É. Um grande mestre. tá explicado. Sucesso. Abraço pra Alexandre Pires. Explicou a Abraço a ausência. todo mundo que já participou do Só Pra Contrariar. Gosto muito de todos vocês. Te ajudou muito, né, Fábio, nas ausências. Me ajudou aí, muito né? em muitas situações. Nossa, vai ficar muito cara de pau eu elogiar o pessoal do Só Pra Contrariar e ter falado mal do Thales Roberto, né? Porque o Alexandre Pires... Você sabia qual foi a primeira profissão do Alexandre Pires? É. Porteiro de bordel. Vixe. Momento curiosidade do Momento Olha conhecimento. Momento. E a Bruna perguntando se era muito formal. Formado. Ó, aqui é só desgraceira. O podcast nunca ajudou ninguém, essa que é a verdade. E a NTLH? NTLH, o quê? Você tá falando da Bíblia Mensagem? Não, isso é outra. Não, eu tô falando de Bíblia de verdade, né, mano? Não fanfic. Fique, velho. O que é isso? Não, isso aí é freestyle. Não sei se você se lembra dessa. Nossa, ideia. Bíblia Não, essa aí freestyle. é embaçada. Essa aí. Essa é Essa boa, foi hein? passada. Vamos nem falar muito não pra não incentivar os adolescentes a pesquisar. Não, nem procurem. Isso daí dá prisão, viu, adolescentes? Da prisão. Da prisão. Se o Eu não governo sei se a pegar- Bruna teve contato com a Bíblia Freestyle na época. Tive não. Ok, a Bíblia Freestyle veio na mesma época que as polêmicas do Thales Roberto, e o pastor que lançou era um jovem, reformado aí, então ele se metia bastante de querer manjar de teologia, só que ele lançou a Bíblia dizendo que queria atingir públicos diferentes, tipo drogado, prostituta. Então a Bíblia é cheia de palavrão. Tem a parte da genealogia que cara, é um absurdo. Que ela fala assim: Não, quiser não. bipar aí? Não, vou falar porque Pode depois falar, você então. corta. Depois você Fala, corta. Ele fala, fala assim: fala, ó, tipo, tinha Davi, não sei quem, e daí ele fala assim: muito sexo foi feito e nasceu Jesus. Ele define a genealogia assim, velho. Ai, cara. É um absurdo.